Bom dia, bom dia. Então vamos começar. Bom, vamos começar o estudo das radiografias extrabucais e de imagem digital, tá? Então, a primeira radiografia que a gente tem no quadro aí seria a radiografia panorâmica. Então, essa daí é uma técnica que exibe uma visão total, global, dessas estruturas que compõem o complexo então, maxilomandibular. Então, a gente pode evidenciar aí os dentes, tecido ósseo, estruturas anatômicas adjacentes também, como os seios maxilares, que são muito importantes na hora da remoção, ou de qualquer procedimento cirúrgico nos maxilares, na região de premolares e molares, as articulações temporomandibulares e a cavidade nasal, uma única exposição. Ok? E as indicações, então. A radiografia panorâmica é indicada para o uso dos padrões de erupção dentária. Então, como a gente vê aí, a gente consegue observar nessa fase um panorama geral de como é que está a erupção dentária, como é que está a formação dos germes dentários permanentes. Nesse caso dessa criança, ok? Se for no caso do adulto, a radiografia panorâmica do adulto, a gente não vai evidenciar isso e vai estudar um complexo maxilomandibular como um todo. Então, a gente vê a formação e desenvolvimento das raízes nesses pacientes jovens, o estudo de condições e de doenças que envolvem os ossos da face, estruturas vizinhas também, e o exame da articulação temporomandibular, que a gente consegue evidenciar também nessa situação aí. E a visualização dos seios maxilares e a sua relação com os dentes próximos também. Então, ó, esse daqui seria a relação do seio maxilar com os elementos dentários próximos, ok? Então, além disso, a gente consegue observar outras estruturas anatômicas, aqui a cavidade nasal, ok? O ramo, o nervo alveolar inferior, tá? Conseguindo observar isso daí. Vantagens dessa radiografia. Uma radiografia panorâmica, ela é extrabucal, é simples a operação dela e o manuseio dela, embora esses equipamentos que sejam utilizados para obter esse tipo de exame sejam equipamentos complexos e de alto custo, principalmente digitais. Esse tipo de radiografia ele torna possível o exame dos grupos dos dentes, né, fazendo a relação entre maxila e mandíbula também, da cavidade nasal e dos seios maxilares, numa única tomada radiográfica. Então, isso daí reduz significativamente a exposição à dose de radiação para as gônadas desse paciente. Não tem a necessidade de colocar o filme ou qualquer outro dispositivo dentro da boca do paciente, é tudo isso oral. Então, isso daí reduz a possibilidade de náusea, vômito e principalmente o fator de ansiedade também nas crianças, né? É um exame de rotina pedido pelos cirurgiões dentistas e a gente tem uma grande facilidade na sua interpretação. A desvantagem agora. Ela apresenta algumas desvantagens. Então, a gente tem a perda de detalhes no caso de cáries. Então, a gente pode observar aqui que nos casos dos dentes em si, a gente tem uma perda nesse detalhamento da crista óssea alveolar, do contorno de lesões se houver e do padrão ósseo também. E também pode haver variação na forma e no tamanho das imagens dos arcos dentários, principalmente nessa região anterior, que é a região que faz a curva realmente. Então, aí a gente tem um índice de ampliação, né? E, além disso, existe também a superposição com a coluna vertebral do paciente, tá? A projeção da imagem aparece em apenas um ângulo e a imagem da articulação temporomandibular aparece distorcida também,
Então, isso daqui não é a imagem real da articulação temporomandibular. E aí essa próxima que a gente vai é para a teleradiografia, ou a radiografia de perfil também. Teleradiografia de perfil, né, a principal característica dela é que ela é uma radiografia que pode ser padronizada e reproduzível, pois é utilizado um dispositivo chamado de cefalostato ou craniostato, que mantém a cabeça do paciente exatamente em uma posição definida. Então, daria para acompanhar o crescimento ósseo desse paciente a partir desses 2 pontos, ok? Que fixam o crânio do paciente. E aí a gente tem uma radiografia que é reproduzível. Então, as indicações são amplamente utilizadas em ortodontia para realizar as medições das anormalidades esqueléticas e dos tecidos moles também. Então, pode ver que a gente vê o perfil do tecido mole desse paciente também, não só a parte óssea. Tá? Para o diagnóstico inicial, a fim de estabelecer o plano de tratamento e a avaliação final dos resultados alcançados. Utiliza-se também em cirurgia ortognática para avaliação pré-operatória, plano de tratamento e resultados cirúrgicos também. Como vantagem, pode apresentar a característica de ser padronizada e reproduzível. Em relação às desvantagens, não tem nenhuma não. Então, normalmente, essa técnica aí, o paciente deve ser mantido com a posição ajustada ao cefalostato, então, plano sagital mediano, com o plano sagital mediano perpendicular, então, ao plano horizontal, e o plano de Frankfurt paralelo ao plano horizontal também. O ponto de incidência do feixe de raio-x deve ser na região do meato acústico externo, ao ponto que é chamado de tragos, do lado oposto ao examinado. Já o aparelho de raio-x deve ser regulado para uma exposição de 90 kVp, ou seja, quilovoltagem de pico, 15 mA também, com tempo de exposição médio de 1 segundo e a distância focal de 1,5 a 2 metros. O chassi, que é onde guarda o filme, o porta-filme, ele deve estar também posicionado paralelamente ao plano sagital mediano desse paciente. Então, uma radiografia muito rápida de ser realizada. Essa radiografia também, ela produz o quê? A gente consegue visualizar também se há ou não fratura dos ossos próprios do nariz, tá? Que é uma radiografia lateral para os ossos próprios do nariz. Com o aparelho de radiografia convencional, utilizando-se entre 60 e 70 kVp e tempo de exposição de 0,3 a 0,4 segundos, o filme utilizado do tipo oclusal é mantido pelo paciente em posição lateral à face, na altura do osso nasal, com um longo eixo do filme paralelo ao plano sagital mediano do paciente. A incidência do feixe principal de raio-x deverá ser na região do osso nasal, do lado oposto, com uma distância focal de 30 centímetros. E aí seria uma película radiográfica colocada somente nesta posição, para poder fazer a radiografia dos ossos próprios no nariz. Tá? Então aí nessa imagem a gente vê todas as estruturas que podem ser observadas dessa radiografia de norma lateral da cabeça, né? Outras indicações também para a radiografia lateral da cabeça, que seria em caso de fratura de crânio ou da base do crânio também, fratura de terço médio da face, diagnóstico de deslocamento do maxilar, exame dos seios maxilares esfenoidais e frontais. Então, aqui a gente vê os seios frontais e os seios esfenoidais também desse paciente, tá? Em condições que afetam a sua calota craniana, né? A célula túrcica também, célula túrcica
onde fica localizada a glândula pituitária, né? Aqui, ó. Então a gente consegue observar isso daí. Fora essa região da base do crânio também. Então, técnica. O paciente é posicionado com um plano sagital mediano paralelo ao chassi, com a face tocando. O ponto de incidência do feixe principal deverá ser o arco zigomático do lado oposto ao aparelho. E o aparelho deve ter 15 mA de exposição e tempo de exposição 0,3 a 0,4 segundos e a distância de 80 centímetros. Depois tem a radiografia póstero anterior dos seios maxilares ou dos seios da face, né? Como o próprio nome diz aí, já é indicação para se visualizar os seios maxilares, mas não somente isso daí, né? Em caso de fratura do terço médio da face, dá para observar o traço de fratura do terço médio da face. Fraturas do arco zigomático também consegue ser observado nesse tipo de radiografia. E o complexo nasoetimoidal da órbita e o processo coronoide também. Então, aqui a gente evidencia o processo coronoide também, né? Toda essa região nasoetimoidal e os seios frontais, seios maxilares também, aqui nasoetimoidal, ok? Dá para a gente observar esse tipo de radiografia. E a sutura também do osso frontal com a maxila, tá? Dá para observar também. Essa radiografia é chamada de técnica de Watters, ou chamada também de occipito mentual, tá? Então, como que foi obtida essa radiografia aí da imagem? O paciente, ele ficou de frente para o chassi, encostando então o mento e com a ponta do nariz afastada a cerca de 1 centímetro do chassi. O plano sagital médio do paciente é perpendicular ao filme. O ponto de incidência do feixe principal de raio-x deve ser na região da protuberância occipital externa em direção à espinha nasal anterior. Okay? Então, é um pouco levemente curvado em direção ascendente. Tá? Radiografia póstero anterior do seio frontal, também chamada de técnica de Caldwell. Não é essa daqui. Parecida com essa. Nessa outra técnica aqui, o paciente deve ficar de frente para o chassi, tocando com a fonte e o nariz, e o plano sagital mediano deveria estar perpendicular ao filme, e a linha que vai do meato acústico externo à comissura palpebral externa deve permanecer paralela ao plano horizontal, numa posição denominada frontonasoplaca. O paciente deve permanecer em pé para que, se houver conteúdo líquido no interior dos seios, possa ser observado na imagem radiográfica. O feixe principal de raio-x deve incidir na protuberância occipital externa. E aí sim, a próxima imagem, a teleradiografia antero-posterior de Towne, ou AP de Towne. É uma técnica radiográfica que permite a visualização e análise da parte posterior do crânio, dos côndilos e do seio frontal. Este tipo de exame é indicado para determinar a complexidade de fraturas e identificar corpos estranhos, dentes inclusos ou raízes residuais também. Indicações. A radiografia indicada para o exame do seio esfenoidal, lesões expansivas ou osteolíticas da região do palato, da região pterigóidea ou em base do crânio. Então, a técnica, como que é essa técnica aí? O paciente é posicionado numa mesa de exames com a cabeça bem inclinada para trás. E o filme deve estar posicionado para que o vértice do crânio toque o chassi e a linha cantomeatal fique paralela ao filme. O feixe principal deve incidir abaixo da mandíbula, numa distância focal de 80 centímetros. O aparelho deve estar regulado para 15 mA, acima de 70 kVp, e a exposição de 0,4 a 0,5 segundos. Tá?
Essa próxima aqui, radiografia póstero anterior da mandíbula. Esse tipo de radiografia é indicado para observar fraturas em mandíbula na região do ângulo, rumo ascendente, da cabeça do côndilo, no terço posterior do corpo, assim como para observação de lesões císticas também. Então, nessa técnica aqui, o paciente deve ficar de frente para o chassi, que deve estar em posição perpendicular. O plano sagital mediano do paciente deve estar perpendicular ao filme, tocando a fronte e o nariz no chassi. A linha que vai do meato acústico externo à comissura palpebral externa, ou seja, essa linha canto meatal, deve permanecer paralela ao plano horizontal. O feixe, então, desse raio-x vai incidir na coluna cervical, na altura do ramo da mandíbula, aproximadamente 3 centímetros abaixo da protuberância occipital externa. Deve-se utilizar um aparelho regulado para 15 mA, 70 kVp e a exposição durante 0,3 a 0,4 segundos, com uma distância de 80 centímetros. Uma radiografia póstero anterior também, evidenciando a fratura mandibular, ok? Nessa região. Imagem digital aplicada à odontologia. Então, a imagem radiográfica digital, ela iniciou com a digitalização de imagens radiográficas convencionais. Então, era como se fosse um escaneamento, né? E aí utilizava um scanner ou uma câmera digital para fazer isso daí. E aí sim transformava-se a radiografia em digital. Foi assim que começou, né? Depois de um tempo evoluiu essa técnica e aí agora a gente tem o CCD, né? Que é o Charge Coupled Device, ou que significa dispositivo de carga acoplada, né? Que é de captura direta e o sistema de armazenamento de fósforo de captura indireta. Para todos os sistemas de imagem digital, o computador serve como dispositivo de controle para aquisição, armazenamento, recuperação e apresentação da imagem digital. Então, esse CCD nada mais é do que um dispositivo. Ô, pessoal, vocês estão aí? Estamos. Eu não tinha visto que tinha começado e vocês não estavam. Bom dia para vocês. Já tô aqui há 15 minutos. Ah, tá. Sim, eu ia começar a falar agora da radiografia digital. Ia procurar aqui. Só para informar, o aquela CCD. outra parecia uma visagem. Aquela última lá, né? Não, acho que todas. Todas as radiografias? Parece uma visagem, sei lá, é estranho. Tá, deixa eu só procurar aqui o CCD. Uma imagem bem bacana para mostrar o CCD. O CCD é um dispositivo de captura, é um quadradinho que dentro dele ele vai captar as ondas de raio-x e aí ele vai transportar essa informação para o computador e o computador ele vai fazer todo o processamento para nos dar a imagem digital. Já foi bem mais caro, hoje em dia está bem mais barato. Que bacana isso. Deixa eu começar a transmitir minha tela. Estão vendo a minha tela aí? Agora sim, professor. Sim. Ok. Então, essa imagem do lado direito aí, a gente tem vários tipos de CCD, tá? Que seria esse dispositivo aí que vai na boca do paciente para capturar a imagem, tá?
muito parecido com uma película radiográfica, ok? Tem uns até que já são sem fio, né, que facilita muito o manuseio desse tipo de dispositivo, tá? Então, olha como é que ele fica ligado aí, tá? Sensor para radiografia digital FIT, microimagem, tá? Então, como seria uma película radiográfica, acoplado ao computador, ao software que vai fazer toda essa leitura dessa radiografia que ele vai receber, tá? Então, esse sistema CCD ele utiliza de um sensor como dispositivo de captação de imagem, que seria um chip de silício, semelhante ao filme periapical utilizado para a radiografia. Porém, apresenta um tamanho reduzido de sua face ativa, apesar de ter maior volume externo, sendo conectado ao computador por meio de um cabo. Após a exposição realizada no aparelho de raio-x convencional, a imagem é exibida no monitor. No sistema de armazenamento de fósforo, uma placa de fósforo, sem cabos conectados ao computador, é exposta então a raio-x da mesma maneira que a película radiográfica, e suas dimensões são similares também às dos filmes periapicais. Durante a exposição, a radiação é absorvida na placa de fósforo, que dá forma a uma imagem latente. Quando essa placa é lida por um scanner a laser, a informação que ela contém é liberada, assim a radiografia é revelada. A placa, então, ela emite fótons de luz que são detectados e traduzidos em uma imagem que possa ser processada e exibida no monitor. Como essa placa de fósforo forma e armazena imagens latentes provisórias, ela pode ser apagada e reutilizada indefinidamente. Normalmente, o fabricante ele vem dizendo quantas imagens poderão ser obtidas com cada um desses dispositivos, né? As vantagens desse sistema em relação aos sistemas CCD são a semelhança da placa de fósforo como filme padrão, além da forma do registro desse raio-x. Ainda dentre as vantagens, existe o fato também de não haver fios conectados ao equipamento de registro, o que permite, então, uma maior possibilidade, uma liberdade de movimento em relação às tomadas radiográficas. Fora a agilidade que tem tudo isso daí também, né? A gente pode citar como uma vantagem disso daí, porque a imagem é obtida, já está no computador e rapidamente você já pode automatizar tudo isso daí dessa imagem ser enviada, por exemplo, para o e-mail do paciente, para o WhatsApp do paciente e para o profissional que está requisitando essa imagem, no caso das empresas, das clínicas exclusivamente de radiologia, né? Hoje em dia, aqui em Macapá, quem trabalha com radiologia digital é a maior mão na roda para nós cirurgiões dentistas, porque o paciente vai fazer o exame e, no máximo, meia hora depois, o exame já está no seu computador, para você manusear ele, tá? Então, as indicações. A radiografia digital possui aplicações clínicas, principalmente na endodontia, na periodontia, na dentística e na implantodontia também, como é o caso que está mostrando aí, né? Imaginar que eu queira observar quase que em tempo real o procedimento que eu estou fazendo nesse paciente, eu posso rapidamente pegar um sensor desse, colocar na boca do paciente, apontar o feixe de raio-x, fazer o raio-x e já tenho a imagem no computador daquela situação que eu quero ver, de repente se eu tenho dúvida, e aí eu melhoro a qualidade do meu diagnóstico, né? Esse sistema ele permite o contraste e totalmente o brilho da imagem, então dá para customizar tudo isso daí, né? Se bem que esses softwares já são bastante inteligentes para fazer isso daí, então o manuseio, a interferência humana nesse tipo de situação é mínima realmente, o que garante um padrão dessas radiografias também, o que diminui os erros por conta do processamento inadequado, porque essa seria uma outra vantagem, né? Já que a gente não vai depender do processo químico para fazer a revelação e a fixação dessa imagem, eu diminuo essa possibilidade de erro, que era totalmente subjetiva também. Não existia um método certo. Uns faziam pelo tempo, outros faziam pelo método visual, então isso poderia implicar em erro, né? Já o método digital não tem esse erro. Então seria uma vantagem, né? Alguns softwares transformam essa imagem, essa imagem capturada bidimensional, em imagem tridimensional, né?
quase que tridimensional, quase que 3D também. Os softwares são bastante inteligentes também para diminuir também a possibilidade de ampliação dessa imagem, tá? Então, isso é bastante satisfatório para a gente. Cadê outra imagem aqui? Essa outra imagem, bem legal aí. Aqui. Ou essa outra também. Não é um sistema muito barato ainda hoje, ok? Mas é um sistema que já ficou bem mais em conta do que antigamente, ok? Tá, em relação às principais vantagens e tudo, ok. Só mostrar para vocês um vídeo no YouTube. Tem radiografia digital, né? Mas hoje em dia a gente trabalha muito com a tomografia, que ela já é obtida de forma digital. Tomografia odontológica, tá? E aí, o legal da tomografia odontológica é que ela é obtida em imagem digital e você pode manusear ela, manusear esse arquivo aqui. Deixa eu ver. Estão vendo a minha tela aí? A imagem ficou um pouco distorcida. Tô sim. Então, a possibilidade dessa tomografia seria a seguinte. Deixa eu ver se eu habilito a marcação. Aqui. Seria o seguinte, se obtém a imagem, né? Então, olha, a gente reúne a característica boa de algumas situações, tipo, essa imagem aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem como se fosse uma radiografia panorâmica do nosso paciente, tá? Dá para ver essa superior do lado direito? Como se a gente tivesse uma radiografia panorâmica desse nosso paciente. Então, é legal que a gente vê as características, as vantagens da radiografia panorâmica, né? Além disso, a gente pode pegar essa imagem, isso tudo no computador, tá? A gente pode pegar essa imagem e aí fazer um corte aqui, delimitar uma seção, por exemplo, e eu tenho como se fosse uma radiografia periapical, que tem mais detalhes a radiografia periapical do que a radiografia panorâmica. Mas não só isso, eu posso pegar essa seção, e aí eu vou para essa outra imagem aqui, ó, e aí essa seção eu posso girar, eu posso ver o dente em 3 dimensões, tridimensionalmente, ok? E aí, nessa visão tridimensional, ó, essa imagem que está aqui do lado seria um corte sagital, ok? Então, eu vou com esse corte sagital e olha, começo a observar tipo o meio do dente, aí eu observo que tem uma fratura aqui, onde eu passei a linha, tá? Eu observo essa fratura aí. Então, observando essa imagem aí, eu tenho essa vista lateral desse dente aí, observando essa fratura, imagina se fosse uma vista frontal, se fosse só uma vista de uma radiografia periapical. Vocês concordam comigo que estaria muito menos visível numa radiografia periapical essa situação, essa condição clínica desse paciente? Sim, a visão seria bem limitada, na verdade, não ia poder ver o tamanho da fratura de fato, que já que ela é lateral. Isso, não ia dar para ver o tamanho, não ia dar para ver a extensão, a direção também. A gente só ia provavelmente verificar, com olhos bem treinados, que existe a fratura, não é? Mas não ia dar para saber como que ia ser o formato dessa fratura. E aqui não.
aqui a gente já tem como manusear, como saber tudo isso daí. E o mais importante é na escala real, de 1 para 1. Não tem distorção, tá? Não tem distorção isso daí. Aqui nessa imagem que está do lado esquerdo aí, eu posso pegar esse modelo e girar ele tridimensionalmente também, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então, observa como a gente pode brincar, de brincar entre aspas, né? Brincar de examinar todas essas situações. Nessa situação aqui de cima, do lado esquerdo, ele está fazendo o quê? Fazendo um corte coronal, tá? Desculpa, um corte coronal não, um corte sagital. Então, olha, ele vem observando como é que o dente está desde lá do ápice até chegar na coroa, como se fosse levantando o plano de corte. Dá para entender isso daí? Então, a gente vê somente o canalículo, ó, dos elementos dentários, das raízes dos elementos dentários. Então, é muito grande a possibilidade do que a gente tem para fazer. Além do que, nesses softwares, que não é só um, a gente pode delimitar áreas também para ficar mais visível, pode delimitar, por exemplo, o alveolar inferior, pode fazer medições também, então tem uma régua embutida no programa, então você pode colocar e medir, o dente vai daqui até aqui, tem quantos milímetros, aí você vai medir, mas a raiz dele tem quantos milímetros daqui até aqui, tudo isso você pode fazer, tá? Então é muito... A tomografia odontológica é o futuro da odontologia, para substituir todos os outros exames. Já foi mais caro do que é hoje, ainda não é tão acessível esse tipo de exame, ok? Mas já está bem mais barato do que antigamente. Quanto é que custa mais ou menos isso daqui, né? Tipo, acho que uma maxila, por exemplo, o paciente vai fazer só na maxila, tem um problema, pronto. Ele vai fazer o terceiro molar, o 38, ok? Se eu não me engano, deve estar em torno de R$ 300, tá? Em torno de R$ 300 só a mandíbula desse paciente, tá? Mais ou menos em torno disso daí. Então, não é um preço acessível para todo mundo, obviamente, ok? Concordo, mas isso já foi bem mais caro, tá? Tipo, quando isso começou, eu acho que só da mandíbula eles cobravam quase algo em torno de R$ 1.000, só da mandíbula. Então já baixou para R$ 300. Isso num curto espaço de tempo. Eu diria que dentro de isso daí faz o quê? Uns 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Que veio desse preço para esse preço, de R$ 300, mais ou menos. Tá? Então já se popularizou, já ficou bem mais barato. E aí é importante da gente colocar essa situação para o paciente e a gente ter essa noção também, porque, tipo, terceiro molar é uma cirurgia mais complexa, é uma cirurgia um pouco mais desafiadora, então isso tem que ser colocado para o paciente, que é a relação custo-benefício. Eu vou poder dar uma assistência melhor para esse paciente, porque eu vou poder me preparar melhor com esse tipo de imagem para esse paciente, tá? Vou poder me preparar melhor. Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis para direcionar o paciente, se o seu paciente tiver condições de fazer isso daí. Deu para entender isso daí? Deu sim. Deixa eu ver aqui. Essa imagem é parecida com que um aplicativo que o senhor mostrou pra gente recentemente. Eu não me lembro qual foi o aplicativo que eu mostrei, não. Um que era para mostrar eu nem lembro também, mas que o senhor tinha todas as dimensões do crânio, dos ossos, tudinho. Daqui é um dos programas, tutorial crânio. Aí depois procurem.
Não está saindo a voz para vocês, não? O áudio do vídeo? Para mim tá, professor. Não, do vídeo não. Do vídeo não, né? Então, olha aí, coloquem depois, procurem esse daí. E tem outros programas também que fazem essa manipulação dessa imagem, tá? Então, ele está mostrando aí, mas todos fazem basicamente a mesma coisa, que é principalmente essas relações que eu falei para vocês, tá? Então, olha lá, ele está configurando, vendo como que ele quer esse contraste da parte óssea. Ele vai mexendo aquela régua lá, e olha como vai mexendo aqui embaixo os cortes tomográficos também. Isso é legal. Aí você mexe para a área que você quer observar. Vou paralisar aí. Nessa imagem, vocês estão vendo aí, ele está na região de molares, né? Está lá na região do 17, né? Não sei se dá para vocês observarem a linha azul, 3 linhas azuis verticais lá na região do 17, ok? E aí, olha que dá para ver a divergência que tem das raízes, né? A raiz vestibular, a raiz palatina, né? Como que é o envolvimento delas em relação ao osso vestibular, ao osso palatino, e em relação também, lá em cima, a gente vê aquela parte mais pretinha lá, a gente vê em relação ao seio maxilar, com um exame radiográfico só, tá? Com um exame radiográfico só. Então, isso que é legal, tá? Aí ele está vendo a posição de filtro. Ele está novamente arrastando o corte. Já foi para a posição do incisivo lá, um pontico que tem lá no incisivo. Ele está dizendo o espaçamento entre os cortes lá, que estava de 1 em 1 milímetro. Aí ele aumentou o espaçamento entre os cortes. Então é totalmente customizável da forma que você quer esses programas, tá? Todos esses programas. Aí ele ajustou para meio milímetro agora. Então é bem mais detalhado esse de meio milímetro. Aí ele vem fazendo. Na internet você acha o tutorial do programa que você quiser para fazer isso daí, entendeu? Mas aí já deu para ter essa noção, né, da tomografia, que é o futuro da odontologia, né? Ok? Ok. Ok, professor. Beleza. Então, essa parte foi a introdução dessas radiografias extrabucais na seção 3.1, na página 113. Ok? Aí, na sequência, na seção 3.2, semana que vem, princípios de interpretação radiográfica em odontologia. A terminologias para descrições radiográficas de lesões ósseas bucomaxilofaciais. Aí a parte de interpretação. Tá bom? Tá ótimo. Beleza, pessoal. Obrigado e até semana que vem. Estou gravando a aula. Assistiram da semana passada?